Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Peço que os vereadores e vereadoras coloquem presença no tablet. Convido o pastor Eliezer para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. O presidente Marcos Gasparetto, primeira secretária professora Cris, Claudinha, nobres vereadores, Elic, vereador eleito, que está aqui, os nossos funcionários, amigos, assessores, que acompanham a nossa sessão aqui da nossa galeria, aqueles que nos acompanham de casa, boa noite a todos. É regimental, farei uma leitura no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Coloco em discussão as atas das sessões camarárias do dia 21/11/2024. Não havendo manifestações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos expedientes recebidos diversos. Do FEComércio de São Paulo, ofício cumprimentando esta Casa de Leis pela outorga do título de cidadão tupaense ao senhor Milton Zamora e da Prefeitura Municipal declaração de adequação orçamentária referente ao projeto de lei 118/2024. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Não há, senhor presidente. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito. Prefeito não encaminhou expedientes, senhor presidente. De acordo com o ato da mesa 20/2021, a leitura das indicações de número 243 a 245 de 2024 será dispensada, sendo as mesmas encaminhadas a autoridades competentes. Dispensada a leitura das indicações, solicito ao secretário que informe se há inscritos para a tribuna livre. Não há inscrições para a tribuna livre, senhor presidente. Não havendo inscrito para o pronunciamento da tribuna livre, solicito ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. De autoria do vereador Eduardo Akira Idamitsu, moção 146/2024, manifesta congratulações ao pastor Luiz Elias de Camargo Júnior e aos demais membros da Igreja Evangélica Holiness de Tupã pela realização do evento Adore, ocorrido no dia 16 de novembro de 2024. Em discussão, a moção número 186/2024, de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Também de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu, moção 149/2024, manifesta congratulações à Igreja Batista em Varpa pelos 102 anos de sua fundação, comemorados no dia 1º de novembro. Em discussão, a moção número 149/2024, de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Solicito ao vereador Chigueiro se eu posso subscrever essa moção. Está aberta a todos os vereadores. Continua em discussão a moção número 149/2024, de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Moção 151/2024, de autoria do vereador Renato Fresneira Del Mori, manifesta congratulações ao doutor João Carlos 600 e João Lucas Gaspar 600 por promoverem o 7º leilão virtual de gado em Tupã, realizado na Fazenda Talita, com gados selecionados e genética de ponta, evento esse transmitido pelo canal do Boi e Central Leilões, elevando assim o nome de Tupã ao cenário nacional e internacional. Em discussão, a moção número 151/2024, de autoria do vereador Renato Fresneira Del Mori. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. De iniciativa dos vereadores Augusto Fresneira Torres e Renato Fresneira Del Mori, moção 152/2024, manifesta congratulações ao advogado Dr. Adriel Dorival Queiroz Castro, eleito presidente
da 34ª subseção da OAB de Tupã. Em discussão, a moção número 152/2024, de autoria dos vereadores Augusto Fresneda Torres e Renato Fresneda Delmore. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Queria solicitar a Vossa Excelência, Renatinho, se posso subscrever, e o vereador Linha também. Está aberta a todos os vereadores. Continua em discussão a moção número 152/2024, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres e Renato Fresneda Delmore. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Solicito ao secretário que proceda a leitura das moções de pesar, apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Vereador Charles dos Passos Sanches apresentou a moção 150/2024, manifesta pesar em razão do falecimento da senhora Rosa Terezinha Aparecida Ferreira. A moção será encaminhada às famílias enlutadas. Dando sequência à sessão ordinária, solicito ao secretário que informe se há requerimentos para deliberação. Senhor presidente, não há requerimentos para deliberação. Não havendo requerimentos, passo a conceder a palavra aos senhores vereadores e senhoras vereadoras inscritas. Solicito ao secretário que proceda o chamado do primeiro vereador inscrito. Primeiro vereador inscrito, vereador Charles dos Passos Sanches. Com a palavra, vereador Charles. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, membros da mesa, vereadoras, vereadores, a população que nos acompanha aqui na galeria e também em casa pela TV Câmara, pela internet, nosso boa noite. Senhor presidente, minha vinda à tribuna nesta noite é para trazer ao conhecimento de todas as vossas excelências um fato que está ocorrendo lá no distrito de Varpa e um crime ambiental gravíssimo. Hoje de manhã, o senhor Eduardo Dantas, nós o conhecemos, um cidadão que trabalha muito por nossa cidade, ele atua em várias vertentes e uma delas, ele atua naquele conhecido clube chamado Clube da Árvore, onde ele, junto com alguns simpatizantes, realiza o plantio de árvores nativas aqui na nossa região, fazendo um trabalho que muitas vezes teria que ser feito pelo Executivo, mas ele, juntamente com os simpatizantes, fazem esse trabalho. Pois bem, na manhã de hoje, ele me procurou para reportar um problema sério que está acontecendo lá na Rua do Rio do Peixe, ali a rua que desce ao lado da Igreja Batista de Varpa. Essa rua, ela está assoreando. Rosângela, do lado da rua, aliás, ela se transforma numa estrada, está com uma cratera muito grande, né? Está assoreando, está levando embora a terra. E não sabemos se é a própria prefeitura ou se são os moradores do distrito que estão jogando entulho de construção para tentar minimizar os efeitos desse assoreamento, dessas duas valetas que estão se formando na lateral. Por quê? No período de chuva, a coisa aperta. Por favor, Rosângela, põe o próximo vídeo. Ele teve o trabalho de voltar lá, excelências, e toda a população, num dia de chuva, e para poder coletar imagens. E essas são as imagens que ele coletou. Olha o volume de água que corre nessa lateral da estrada. Mas o que é mais grave ainda do que colocar, ali nós estamos colocando em risco a saúde, a integridade física dos munícipes, da população que fazem uso dessa estrada. Mas pior do que isso, olha só o volume. Pior do que isso é o que está acontecendo lá embaixo, às margens do Rio do Peixe, um rio extremamente conhecido e importante da hidrografia do estado de São Paulo. Todo aquele entulho que está sendo depositado nessas valetas na lateral da estrada estão sendo depositados aonde? No leito do rio, porque a água é muito forte e carrega. Tijolo tem mais ou menos 250 gramas, um meio tijolo, caco de telha, pedra, cimento, cal, que é o entulho de construção, que tem que ser depositado no seu... Aliás, nós temos uma usina de material inservível de construção que está parada lá, né? Diga-se de passagem. Então, senhor presidente,
Nós vamos fazer o levantamento bem minucioso do que está acontecendo ali, porque a prefeitura falou para o cidadão, para o seu Eduardo Dantas, veja bem, faz 2 anos que ele reporta esse problema para a prefeitura de Tupã. E a prefeitura falou para ele que ele teria que acionar a associação lá de Varpa, para a associação entrar com um pedido, um ofício, para tentar resolver. Não basta um cidadão de bem reportar um problema desse que está acontecendo. Isso é crime ambiental. O senhor Eduardo Dantas me procurou hoje por quê? A intenção dele e dos seus amigos, dos simpatizantes do Clube da Árvore, é fazer aquilo que todo cidadão de bem deve fazer. Levar o problema para o Ministério Público do Meio Ambiente, que é o que é certo fazer nesse caso. Porque se em 2 anos a prefeitura não resolveu esse problema, imagine a quantidade de entulho que hoje nós temos no leito do Rio do Peixe, aqui em Tupã. Então, eu quero agradecer e parabenizar o senhor Eduardo Dantas pelo trabalho de fiscalização, de ajuda, de auxílio, porque precisa ter muita paciência e acreditar, ter esperança que algo vai mudar e algo vai ser feito, para esperar 2 anos a administração fazer o que precisa ser feito. Mais uma vez, o meio ambiente aqui em Tupã está sendo relegado a 2º, 3º ou 4º plano, infelizmente. Então, cabe a nós, vereadores, tomarmos as devidas providências. Era só, senhor presidente. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Não mais inscrito, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente. Iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes da pauta. Senhor presidente, temos pauta única nesta noite com o projeto de lei 109/2024, de autoria do prefeito municipal, estima a receita e fixa a despesa do município de Tupã para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências. A esse projeto foram apresentadas 15 emendas. Emenda número 1, ao projeto de lei 109/2024, de autoria do vereador Marcos Rogério Gasparetto. Em única discussão, a emenda 1 ao projeto de lei número 109/2024, de nossa autoria. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Na sequência, emenda 2 ao projeto 109/2024, de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu. Em única discussão, a emenda 2 ao projeto de lei número 109/2024, de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Emenda 3 ao projeto 109/2024, de autoria do vereador Renato Fresneda Del Mori. Em única discussão, a emenda 3 ao projeto de lei número 109/2024, de autoria do vereador Renato Fresneda Del Mori. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Emenda 4 ao projeto de lei 109/2024, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres. Em única discussão, a emenda número 4 ao projeto de lei número 109/2024, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Emenda 5 ao projeto de lei 109/2024, de autoria do vereador Eduardo Alexandre Sanches. Em única discussão, a emenda 5 ao projeto de lei número 109/2024, de autoria do vereador Eduardo Alexandre Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Emenda 6 ao projeto de lei 109/2024, de autoria da vereadora Cláudia Aparecida da Silva. Em única discussão, a emenda 6 ao projeto de lei número 109/2024, de autoria da vereadora Cláudia Aparecida Silva. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Emenda 7 ao projeto de lei 109/2024, de autoria do vereador Antônio Alves de Souza. Em única discussão, a emenda número 7 ao projeto de lei número 109/2024, de autoria do vereador Antônio Alves de Souza. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação.
E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Emenda 8 ao projeto de lei 109/2024, de autoria do vereador Paulo César Soares. Em única discussão, a emenda número 8 ao projeto de lei número 109/2024, de autoria do vereador Paulo César Soares. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Emenda 9 ao projeto de lei 109/2024, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Em única discussão, a emenda número 9 ao projeto de lei número 109/2024, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Emenda 10 ao projeto de lei 109/2024, de autoria do vereador Antônio Brito. Em única discussão, a emenda número 10 ao projeto de lei número 109/2024, de autoria do vereador Antônio Brito. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Emenda 11 ao projeto de lei 109/2024, de autoria do vereador Alexandre Escombate. Em única discussão, a emenda número 11 ao projeto de lei número 109/2024, de autoria do vereador Alexandre Escombate. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Emenda 12 ao projeto de lei 109/2024, de autoria do vereador Pastor Eliezer. Em única discussão, a emenda número 12 ao projeto de lei número 109/2024, de autoria do vereador Pastor Eliezer. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Emenda 13 ao projeto de lei 109/2024, de autoria do vereador Lucas Satano. Em única discussão, a emenda número 13 ao projeto de lei número 109/2024, de autoria do vereador Lucas Ratano. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Emenda 14 ao projeto de lei 109/2024, de autoria do vereador Isael Veloso da Silva Neto. Em única discussão, a emenda número 14 ao projeto de lei número 109/2024, de autoria do vereador Isael Veloso da Silva Neto. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. E emenda 15 ao projeto de lei 109/2024, de autoria da vereadora Cristina Vicente dos Seis Fernandes. Em única discussão, a emenda número 15 ao projeto de lei número 109/2024, de autoria da vereadora Cristina Vicente dos Reis Fernandes. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Aprovadas as emendas, coloque-se em análise o projeto de lei 109/2024, de autoria do prefeito municipal, estima a receita e fixa a despesa do município de Tupã para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei número 109/2024, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Não havendo expediente a ser analisado na ordem do dia, declaro as mesmas encerradas e iniciamos a explicação pessoal. Solicito ao secretário que proceda o chamado do primeiro vereador inscrito. Não há inscrições para explicação pessoal, senhor presidente. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra em explicação pessoal e concluir as votações dos projetos que constavam na pauta e nos artigos 157 do Regimento Interno, convocamos a sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta, para apreciarmos em segunda discussão o projeto de lei número 109/2024. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Peço que os vereadores e vereadoras coloquem presença no tablet. Convido o vereador Tutu para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, Marcos Gaspareto, Cris Vicente, primeira secretária, segundo secretário, pastor Eliezer, vereadora, vereadores, população que nos acompanha através das galerias, o nosso boa noite.
é regimentar e faria uma citação bíblica no livro de Provérbios, capítulo 19, de 1 a 5. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que aquele que é perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir, e erra o alvo quem é precipitado. A astúcia do homem subverte os seus caminhos, e é contra Jeová que o seu coração se irrita. As riquezas multiplicam muitos amigos, mas o pobre está separado do seu amigo. A testemunha falsa não ficará impune, e quem profere mentira não escapará. Palavra do Senhor. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes na pauta. Projeto de Lei 109/2024, de autoria do Prefeito Municipal, estima receita e fixa a despesa do município de Tupã para exercício financeiro de 2025 e dá outras providências. Em segunda discussão, o projeto de lei número 109/2024, de autoria do Prefeito Municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Concluídas as votações que constavam na pauta, renovamos o nosso agradecimento a Deus e por sua constante proteção, e aos senhores vereadores e funcionários pela colaboração, e ao público por haver prestigiado o nosso trabalho, bem como através da TV Câmara e a internet. E damos por encerrada a sessão extraordinária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe e ilumine nossa cidade. Boa semana a todos.